Então, seu Gilvan, boa noite. Hoje, né, a gente vai Boa continuar, noite, né, na professor. nossa disciplina de introdução à teoria dos conjuntos. E hoje, certo, a gente vai continuar nessa parte da linguagem de conjuntos, certo? Na parte da relação de inclusão entre conjuntos. Então, eu vou compartilhar com o senhor essa parte aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre número de elementos da união de conjuntos. Vamos estudar como obter o número de elementos da união de conjuntos. Para isso, forme uma dupla com um colega e tente resolver as duas situações propostas a seguir. Como só somos nós dois, então a gente vai ser aí parceiro para entender essa situação problema, certo? Então temos aqui, olha, a primeira situação, seu Gilvan. Em uma sala de aula com 50 alunos, foi feita a seguinte pergunta: quem gosta de futebol? E 40 alunos levantaram o braço. Depois de abaixados os braços, perguntou-se quem gosta de vôlei? E 30 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço. Então, a sala tinha quantos alunos? 50, não é isso? Aí foram feitas duas perguntas. Então, 40 disseram que gostam de futebol, certo? E 30 disseram que gostam de vôlei, né? Então, como é possível 40 alunos gostarem de futebol e 30 alunos gostarem de vôlei? 40 mais 30 dá 70. Só que na turma só tem 50 pessoas, né? Então, a gente entende que alguns alunos levantaram o braço duas Duas vezes. vezes. Duas Isso vezes. mesmo, certo? Aí, vamos aqui analisar outra situação, segunda situação. Em outra classe, com X alunos, repetiu-se a pergunta: quem gosta de futebol? E 30 levantaram o braço. Depois de abaixados os braços, também se perguntou quem gosta de vôlei. E 25 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço. E 10 levantaram o braço duas vezes. Levantar o braço duas vezes, a gente entende o quê? Que é porque gosta de vôlei e E gosta também de. gosta de futebol. Não é isso? Correto. Pronto. De acordo com essas informações, determine quantos alunos estavam na sala. Aí, eu coloquei aqui já o gabaritozinho, né? A gente fazendo aquele diagrama de Venn, tem como a gente encontrar, não é isso, seu Gilvan? Lógico, é. Né? Porque a gente faz o Já diagrama. encontramos com, já encontramos com três conjuntos, mas com dois. Pois é, tá muito fácil. Tem que botar mais difícil esse negócio. Muito bem. Então é fácil da gente ver, né, seu Gilvan, que são Correto. 45, né? Porque vai ter dos 30, a gente tira 10, que levantou o braço duas vezes, que eles vão ficar na interseção. Na Ou, interseção. ou seja, no conjunto separado, vai ficar só os alunos do futebol, né? Ó, vou fazer o diagrama aqui, né? Aí F de futebol e V de vôlei. Aí são 30 Correto. alunos que gostam de futebol, mais 10 levantou o braço para os dois. Então aqui vai ser 20. Aí tem dizendo que 25 alunos levantou o braço para dizer que gostava de vôlei. 25 menos 10 dá 15. Aí 15. então aqui, ó, vou mostrar aqui para o senhor. Então ficou 20. Agora ficou melhor. Ficou 20 mais 10, 30, mais 15, 45, 45. né? O total. Então, isso mesmo. Então, a gente já descobriu quantos alunos tinham nessa sala nesse dia, não foi? 45. Então, vou voltar lá para o texto. Cadê que eu não sei mais voltar? Sei, é aqui, eu achei. Pronto. Aí, seu Gilvan, de acordo com essas informações, determine quantos alunos estavam na sala. Descobrimos, Agora ficou 45. melhor, professor, não? Ficou Ficou. aí. Agora, consideremos o conjunto dos números ímpares, de 0 a 10. E B, o conjunto dos números primos, de 0 a 10. Então,
o conjunto A, né, que é dos números ímpares, a gente vai ter aqui 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9. isso. Aí, eu quero saber o número de elementos do conjunto A. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos de A é igual a 5. N de Correto. A significa número de elementos do conjunto A. Entendeu, seu Gilvan? Já entendi. Aí, O que eu revisei foi, já peguei isso aí agora. muito bom. Aí, o conjunto B é o conjunto dos números primos de 0 a 10. Aí, É. os números primos que a gente tem de 0 a 10, a gente tem 2, 3, 2, 3, 5 e 7. isso. Então, o conjunto B tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Então, N de B é igual a 4. Tudo 4. bem? Tudo bem. Pode Pronto. ir. Aí agora, O que eu revisei já foi. Já coisa tô. boa, pronto. Aluno bom é assim, já vem estudado. Aí, a interseção, que é o que esses conjuntos têm em comum, A e B, são os elementos 3, 5 e 7, 5 não é e isso? 7. Isso. Correto. E essa situação de ter elementos é diferente de ele estar vazio, concorda? Concordo. Aí, esse N, aí abre parênteses, a interseção B, ele quer dizer número de elementos Que da está, interseção, entendeu? que Aí está na aqui, interseção, né? isso, então aqui nós temos 3 elementos no 3 conjunto da elementos. interseção. Então, N de A interseção B é igual a 3. O número de elementos da interseção do conjunto A com o conjunto B. Tudo bem, seu Correto. Gilvan? Pronto. Tudo ótimo. Ótimo. Aí agora, diferente da interseção, vamos fazer a união. Aí a gente tem o 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. E o Tá 9. aqui. 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, N, que é o que representa o número de elementos do conjunto união de A com B é igual a 6. 6 elementos. Ótimo. Mais 4 Então, elementos, menos 3. isso. Aí, observe que o número de elementos do conjunto união é diferente do número de elementos de A com B. O número de elementos do conjunto A é igual a 5, concorda? Concordo. Aí, o número de elementos de B é 4. Então, Agora é 5 4. mais 4, 9. Não é 9. isso? É diferente do número de elementos de A união B. O número de Correto. elementos de A união B é 6. Então, por que é que deu diferente? Porque quando a gente vai fazer o conjunto união, a gente não coloca os números repetidos. Concorda? Concordo. Aí, por isso que deu diferente, tá certo? Aqui, ó, observe que o número de elementos da união é diferente do número deles isolado, a soma, pois há 3 elementos comuns a ambos os conjuntos. Por isso que está dando uma diferença, porque esses elementos comuns, eles são os elementos do conjunto interseção. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aí, olha só, seu Gilvan. O número de elementos da união, aqui, ó, deu 6. Esse 6 é igual ao número de elementos do conjunto A, que são 5, mais o Mais número de elementos de o número B, do elemento B, que é 4, menos menos a interseção, a interseção. que é 3. Aí, quando a gente faz Correto. 5 mais 4, 9. 9 menos 3 dá 6. Correto. Tudo bem? A igualdade é igual. Isso. Então, a gente tem uma fórmula agora, seu Gilvan. De modo geral, quando A e B são conjuntos finitos,
Então, a gente tem que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Certo. Certo? Então, isso daí é só quando a gente tem dois conjuntos. Dos conjuntos. Certo? Então, aqui tem uma demonstraçãozinha, ó, tá mostrando, ó. Observe que o número de elementos de A inclui o número de elementos da interseção, concorda? Concordo. E o número de elementos de B também inclui o número de elementos da interseção. Então, quando a gente vai fazer aqui, olha só. Quando a gente vai fazer o número de elementos de A união B, aí a gente vai fazer o número de elementos de A menos o da interseção, mais o número de elementos da interseção, mais os elementos de B, menos a interseção. Só que aqui a gente tem mais N menos N. Aí vai embora, dá zero. Aí sobrou o quê? Sobrou esse N de A mais N de B menos N de A interseção B. Ó. Ficou demonstrada a fórmula. O senhor viu? Uhum. Aí, no caso particular, onde a interseção é vazia, aí a gente vai ter que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o de B. Por quê? Porque na hora que diz que é vazia, quando é vazia, a gente diz que a interseção, o número de elementos é zero, concorda? Concordo. Aí, quando a gente vai pôr o zero aqui, seu Gilvan, vai ficar menos zero, nem precisa, pode tirar, tá entendendo? Uhum. Ou seja, quando a interseção entre esses dois conjuntos é vazia, então a fórmula fica só isso aqui. A união de A com B, o número de elementos, é a soma dos elementos de A com os elementos de B. Tudo bem? Tudo bem. Aí agora, observação. No caso de três conjuntos A, B e C, é possível provar que a fórmula que indica o número de elementos da união é essa. Ó. Número de elementos da união de A, de B e de C é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, aí menos a interseção de A com B, a interseção de B com C, a interseção de A com C e a interseção de todos. Tudo isso é o número de elementos, não é o conjunto, entende? Entendo. Agora, usando as fórmulas, verifique se a sua dupla acertou as respostas da situação proposta acima. Aí aqui a gente já vai treinar fazendo aqui, certo? Ó, nos exercícios resolvidos, que a gente está muito sabido. Aí aqui, ó, em uma sala de aula, a gente vai fazer esse segundo exemplo agora, certo? Em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática. Então, a gente tem uma situação aí, ó, 10 gostam de matemática, 16 gostam de arte e 5 gostam das duas disciplinas. Só que 8 não responderam. Quantos alunos há nessa sala? Muito bem, seu Gilvan. Aí a gente vai, primeiro passo é a gente entender o que é que está acontecendo aí, não é verdade? Então, a gente pode chamar de A a informação referente aos alunos que gostam de matemática, certo? Os alunos que gostam de matemática. B, a gente vai dizer que são os alunos que gostam da disciplina de artes, certo? De arte. Aí diz assim, que tem aquele povo que gosta das duas matérias. Se gosta das duas matérias, é a interseção B. Aí tem o povo
que gosta de matemática ou gosta de arte. Aí, então, esse é a união, porque gosta de, ou gosta de uma ou gosta da outra, certo? Aí, então, a gente vai, a gente quer saber, certo? Quantos alunos há nessa sala. Então, vamos lá. Tem aí informando que 10 alunos gostam de matemática. Então, o número de elementos de A é igual a 10, porque 10 gostam de matemática. Aí tem aí dizendo que 16 gosta de arte. Então, o número de elementos de B é igual 16. 16. Não é isso? Uhum. Aí, tem aí dizendo que 5 gostam das duas. Se gostam das duas, então é a interseção, é o número de elementos da interseção, concorda? Concordo. Pronto, aí tem dizendo que 5 gostam das duas disciplinas. O senhor veio fazendo no quadro? Estou vendo, tá legal. Joia. É bem visível. Joia. Aí, então, a gente vai substituir na fórmula, tá certo? Do princípio da inclusão e exclusão de dois conjuntos. Aí a fórmula diz assim, ó, que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Muito bem, seu Gilvan. Vou afastar aqui essa cadeira. Aqui, ó. Menos o número de elementos de A, interseção com B. Certo? O senhor consegue me ver direitinho? Estou vendo, professor. Tá. Joia. Aí, então, número de elementos de A união B vai ser igual. Número de elementos do conjunto A são 10 alunos que gostam de matemática. Número de elementos de B são 16 que gostam de arte. Aí tem esses 5 alunos, né, que no caso aqui é N de A interseção B. É igual a 5, não é isso? Aí, então, a gente tem 10 mais 16 dá 26. 26 menos 5 dá igual a 21. 21. A 21. Então, mais 5. Isso. Então, os alunos que gostam de matemática ou de artes é igual a 21, ó, porque não é a união, certo? Mas só que teve 8 que não responderam, que não gostam nem de uma nem de outra. Então, ó, esses 8 que não responderam, a gente vai subtrair, a gente vai somar, né? Porque não teve os 8 que não responderam, porque a pergunta não é quantos alunos há nessa sala. Então, 21 foram os que responderam e 8 não respondeu. Então, 21 mais 8, 29. Então, nessa sala, há 29 alunos. Entendeu, seu Gilvan? Entendi. Muito bem. Agora, a gente vai comentar o segundo exemplo, certo? O terceiro, no caso, tá? Que é essa questão 3 aqui, que também é bem legal. Diz assim: das 40 pessoas que participaram de uma pesquisa, 30 gostam do jornal A, 20 gostam do jornal B e 5 não gostam de nenhum jornal. Qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais? Muito bem. Aí a gente vai anotar aqui os dados, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou focar no quadro para o senhor ver eu fazendo, certo? Correto. Ó, então diz assim, seu Gilvan, que 40 pessoas participaram da pesquisa, certo? Aí diz que 30 gostam do jornal A. Então, ó,
eu vou colocar aqui, ó, que o conjunto A são as pessoas que gostam do jornal A, certo? Das 40 que participaram da pesquisa, 30 gostam do jornal A. 20 gostam do jornal B. Então, A é a questão aqui, ó, do jornal A. Tá para cá. Jornal A. Aí, B são as pessoas que gostam do jornal B, certo? Aí, a interseção B são as pessoas que gostam de ambos os jornais, porque tem em comum a interseção. Aí, o que é que a gente considera união? As pessoas que gostam do jornal A ou gostam isso, certo? Aí, então, a gente vai fazer, né, do jeito que a gente fez anteriormente. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Não é isso, seu Gilvan? Muito bem. Aí agora a gente vai substituir esses dados. Aqui a gente tem a informação de 40 pessoas participaram da pesquisa. Já está dizendo o total, né? 40, isso. Né? Só que teve um porém. O total de entrevistados foi esse. Não, 40 participaram de uma pesquisa. Aí disse que 30 gostam do jornal A. Então eu já posso dizer que N de A é 30, né? Aí diz assim, 20 gostam do jornal B. Aí, ó, N de B é 20. 20 gostam do B. E 5 não gostam de nenhum jornal. 5 não gostam de nenhum jornal. Então, esse meu conjunto união, ó, N, A união B, que é o que gosta de um ou gosta do outro, vai ser essa diferença dos 40, que são as pessoas que participaram da pesquisa, e dos 5 que não gostam de nenhum jornal. Não gostam de nenhum dos dois. Então, 40 menos 5, 35. 35. Aí, agora, eu posso continuar a minha conta. Ó. Eu tenho aqui, essa informação aqui, ó, que N de A união B é igual... O número de elementos do conjunto união é 35. Por que é que eu tenho que levar em conta assim? Porque esses 5, eles não gostam de nenhum jornal, mas eles participaram da pesquisa, entende? Aí a pergunta é, qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois? Se a gente quer saber, seu Gilvan, o número de pessoas que gostam dos dois. Gostar dos dois é o quê? Né? A interseção? Concorda? Então, a pergunta é essa, ó. Quanto é o número de elementos de pessoas que gostam dos dois jornais? Quando a gente não sabe, a gente chama de X, né? Assim? Correto. Aí vai ficar 35 é igual 30 mais 20, 50 menos X. Aí menos X está menos, eu vou colocar ele aqui no primeiro membro positivo, né? Ó, tá menos, passa para cá, mais. Aí aqui eu já tenho 50, esse está positivo, vem para cá negativo. Aí a gente vai ficar aqui 50 menos 35 dá igual a 15, né? É mesmo aquela forma, né, professor? É só pegar também 35 menos 5. Vai dar 25. E 25 menos 5 vai dar 15. Isso. Então, essas aí somando 15... vai dar 40. Isso, né? mesmo. O total?
Isso, perfeito, seu Gilvan. Então, o senhor fez o caminho de volta, confirmando que a gente fez o caminho todinho correto. O senhor é arrochado mesmo. Então, são 15 pessoas que gostam dos dois jornais, certo? É porque teve umas questões com os três conjuntos que é bem complicado, né? Então eu É, desenrolei, né? Se eu desenrolei, isso aí dá para ir levando. tá muito fácil, tem que aumentar o nível desse homem, meu Deus do céu. Tem que acompanhar esse homem. Aí, tem um exercíciozinho para o senhor se divertir mais tarde. E vamos agora, né, finalizar com os intervalos reais, certo? Então, certos subconjuntos de R, determinados por desigualdades, têm grande importância na matemática, que são os intervalos. Assim, dados dois números reais A e B, com A menor que B, a gente vai ter, né, por exemplo, a gente pode ter um intervalo aberto. O intervalo aberto, ele fica essa bolinha aberta, né? Por quê? Certo. Porque essa desigualdade que a gente tem aqui, ó, de menor, ela não tem a igualdade. Quando ela tem um sinalzinho, que é esse outro tracinho, indica menor ou igual. Quando diz que é igual, aí inclui esse número, certo? Então, vamos Certo. aqui, intervalo aberto. Observe que quando a gente tem esse parêntese, está indicando que o intervalo é aberto. Correto. O parêntese indica aberto, ou seja, x pertence aos reais, tal que o x, que é esse espaço verde, ele está compreendido entre A e B. Quando o intervalo é fechado, então a gente tem que esse x que pertence aos reais, ele é maior que A, maior ou igual que A, e menor ou igual que B. Observe, seu Gilvan, que diferente daqui que está entre parênteses, aqui está entre colchetes. Esse colchete indica que o intervalo está fechado. Fechado. Isso. Você sabia que a bolinha vazia indica que o extremo não pertence ao intervalo, ou seja, é um espaço, né, furado, como se diz. Esse número AB, nesse caso aqui, ó, ele não pertence ao intervalo. Já a bolinha cheia indica que o extremo pertence ao intervalo, ou seja, Ele fica só naquele intervalo, naquele períodozinho, né? isso É isso? mesmo, certo? Aí, a gente também pode ter um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, tá aqui, ó, fechado à esquerda e aberto à direita. Nessa Correto. situação, veja que tem um colchete aqui, ó, fechando em A e o parêntese aberto em B. Então, ou se escreve assim, ou se escreve assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que A, ou x é menor que B. Se E no caso, esse... se ele está ali fechado, é porque não pode ser menor do que A, né, professor? Tem que ser Isso, maior, né? Vai para tem a que ser direita, o né? x maior. E isso vai para a direita, porque tá pintado aqui, ó. Ó, tá Uhum, vendo que tá verdinho aqui? uhum. Aí, ele pode ser fechado à direita, tá vendo a bolinha preta aqui, ó? Ele pode ser fechado à direita e pode ser aberto à esquerda. Então, ó, Uhum. tá aberto ó, em A, tá com parêntese, e tá fechado em B, tá com colchete. Então, aqui, Correto. ó, X é só maior que A. Não é maior ou igual, é maior que A E, e ó, menor ou igual que B. Tudo aqui bem? tem que observar, maior ou igual. Às vezes tem só o maior, né? Mas se é É, maior e igual, então vai parar naquele número. muito bem. Aí agora a gente tem aqui uma situação de uma semi-reta esquerda fechada, de origem em B. Se ela tá aqui, ó, olha, ela não tem fim, tá infinito à esquerda. Se está infinito à esquerda, então ela está no intervalo que começa lá no menos infinito.
e Correto. fechado em B. Aí Em o B. senhor podia dizer por que é que está o intervalo aberto no infinito? A senhora nem está vendo o infinito aqui. É porque o infinito é tão grande, né, que ele Que não não tem uma tem, limitação. não tem, Ele é justamente. isso, é infinito. O senhor sabia que o 8 deitado é o símbolo que representa o infinito? Esse Correto. símbolo foi proposto pelo matemático inglês John Wallis, que viveu entre 1616 e 1703. E essa proposta dele ocorreu em 1655, em seu trabalho De Sectionibus Conicis Nova Método Expositis Tractatus. E essa contribuição dele, né, a gente tem até hoje, né? O símbolo infinito é utilizado até hoje como esse 8 deitado. Essa proposta dele, aqui, ó, estabelecendo um novo método de tratamento de secções cônicas, no qual o autor declara isto. Isto, pois, denota o número infinito. O símbolo matemático que representa o infinito tem a forma de uma curva chamada Lenskata de Bernoulli. Não sabemos ao certo de onde o Alice obteve essa ideia. Porém, alguns pesquisadores acreditam que tenha sido inspirada em uma antiga notação romana para o número 1000. O número 1000 antigamente era escrito assim, C, I e o C ao contrário. Ou em uma variante da letra grega ômega minúscula, que parece um pouco o símbolo do infinito, certo? Mas esse símbolo do infinito, certo? Ele também é estudado lá nas secções cônicas. Aí, a gente tem aqui uma situação onde o intervalo começa no ponto A e ele vai até o mais infinito. Então, aqui a gente tem um intervalo fechado em A e ele está aberto até o mais infinito. Ou seja, a gente tem uma semi-reta direita, né? No caso, Fechada. x ele é infinito, né? Isso. X ele vai ser Fechada. infinito. Isso. Fechada porque a bolinha é preta, né? De origem em A. Ou seja, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que A. A gente pode também ter uma semi-reta direita, né, para o lado direito, aberta, ó, porque a bolinha está aberta, de origem em A. Ou seja, intervalo aqui aberto, ó, parêntese, fechado, ou no caso aberto aqui em mais infinito, e o x aqui é somente maior que A, não é maior ou igual, é só maior, certo? E a reta real, ela vai do menos infinito ao mais infinito. Isso é um intervalo aberto, porque o infinito é um intervalo aberto, né? E esse intervalo que vai do menos infinito ao mais infinito é chamado de reta real, são os elementos do conjunto dos números reais. Então, observações. O menos infinito e o mais infinito não são números reais. Eles apenas fazem parte das notações de intervalos ilimitados. Ilimitados quer dizer que não tem fim. Qualquer intervalo de extremos A e B com A diferente de B vai conter números racionais e irracionais. Lembra que a gente estudou essa parte? Lembro. E também há outras formas de representar intervalos abertos usando colchetes em vez de parênteses. Então, aqui a gente botou o parêntese em A para dizer que o intervalo está aberto, concorda? Concordo. Se ele está aberto, ele pode ser representado por um colchete ao contrário. Certo. Certo?
E aqui, ó, A e B, o intervalo é aberto. Então, se A e B tá com o intervalo aberto, então eles vão ficar com os colchetes tudo ao contrário. Concorda? Um para lá e o outro para lá também, ó. Indica um intervalo aberto em A e aberto em B. Concorda? Concordo. Essa notação a gente já conhece, né? Eu estou só relembrando. Aí, tem uns exercícios para o senhor fazer logo mais. Aí, vamos agora aqui, ó. Operações com intervalos, certo? Operações com intervalos. Como intervalos são subconjuntos do conjunto dos números reais, é possível fazer operações com eles. As operações de interseção, união, diferença e complementar são apresentadas por meio de exercícios resolvidos. Então, eu vou fazer aqui alguns exercícios com o senhor. Sim, seu Gilvan, e para a gente refletir, para a gente conhecer. Analise os possíveis significados de aqui, ó. O senhor está vendo aí, ó? Aqui, ó, 3 e 5, nessa situação, eles estão entre chaves. O que é que quer dizer essa representação? Representa um intervalo? Não, né? Representa um conjunto, concorda? Certo. Esse 3 e esse 5 aqui, quando eles estão entre chaves, eles estão representando um conjunto que tem os elementos 3 e 5, entendeu? Correto. Agora, quando eu coloco esse 3 e 5 entre parênteses, representa o conjunto dos números reais entre 3 e 5, concorda? Um intervalo aberto, que começa no 3 e vai até o 5, e que não inclui nem o 3 nem o 5, concorda? Concordo. Mas só representa isso? Não, ele também pode representar um par ordenado, onde o x é 3 e o y é 5, concorda? Certo. E aqui, olha, esse intervalo aqui, ó, essa representação, tá aqui entre colchetes, né? O 3 e o 5. O que é que isso quer dizer? Um intervalo fechado, não é isso, seu Gilvan? Números reais. 3 e 5. Números reais que estão entre o 3 e o 5, não é isso? 5. 3, 4. 3,1, 3,2, isso, 4, 4,5, 4,9, 4,9999 e o 5, concorda? Concordo. Então, aqui é para a gente refletir e não ensinar errado. Então, a gente não pode generalizar, certo? Quando a gente está falando em intervalo, a gente não pode botar as chaves, entendeu? Porque certo. as chaves vai representar um conjunto. Tá bom? Vamos lá. Ok. Vamos fazer aqui um exercício resolvido, certo? Para a gente praticar, para o senhor brincar já já aí com o exercício que eu vou mandar. Aí temos aqui, ó, quarto exercício resolvido. Dados o conjunto A, que diz que A é x que pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor do que 1. E B é um intervalo que vai de 0 a 5. Só que 0 é fechado, intervalo fechado, e o 5 é um intervalo aberto. A pergunta é, letra A, eu quero A interseção B. Na letra B, A união B. Na letra C, A menos B, ou seja, é o conjunto diferença, né? E aqui o complementar, né, de A em relação a B, que também é um conjunto diferença, não é isso? Então, vou Aí, no caso, apagar. vai ser ele mesmo, né, professora? Sim, Vai eu vou ser B apagar mesmo. aqui
É, Vai ser o conjunto B, né? isso, O complementar de B é B mesmo, conjunto B. isso. Só que vai dar um pequeno probleminha, porque A não está contida em B. A gente vai ver aí. Eu Uhum. vou fazer aqui no quadro para o senhor entender melhor. Se bem que o senhor já viu isso, já estudou, tá bem fácil. Vamos lá. Vou colocar aqui os dados da questão. Deixa eu estabelecer aqui um limite. Se eu não escrever sem o senhor ver. Pronto. É aqui. Pronto. Vou focar aqui no quadro para o senhor ver o que eu estou fazendo. E vamos lá. Nesse exemplo aí, no quarto exemplo, ele me dá esse conjunto A. Ele diz que A é todo X que pertence aos reais, tá ok? Ok. X X. está maior que menos 1 e menor do que 1, certo? E disse que B é um intervalo fechado em 5, em 0 e aberto em Isso aí é a forma de se expressar o conjunto, né, professor? Pronto, isso né? mesmo. Aí a gente vai colocar aqui, ó, na reta real, certo? A gente vai Se colocar x é aqui, maior do que menos um, então x vai ser zero. ó, eu posso botar a bolinha aberta no menos 1, não é isso? É, Menos 1, aí vamos supor que aqui tem 0 e aqui tem 1. Pronto, aqui é bola aberta, né? Ó. Concorda, seu Gilvan? E certo. tá pintada aqui, ó. Isso é um- X é maior, tá vendo que a boca tá aberta para ele? Ó, X é maior do Certo, que certo. menos 1 e X é menor do que 1. Aí Correto. vamos agora ver o de B, certo? Vamos ver aqui o de B. Aí a gente tem aqui a reta para A, agora vamos fazer a reta para B. B, o intervalo começa em 0, então é aqui, né? Ó. O intervalo começa em 0 e vai até 5. 5. Só que 5 a bola é aberta Aberta. e no 0 a bola é fechada. Fechada. Pronto, tá aqui o meu intervalo. Esse aí é o de B. Aí na letra A, tá me perguntando quanto é a interseção B. Aí eu vou fazer aqui. A A interseção B. interseção B A interseção B é o que eles têm em comum, em concorda? comum, os dois lá, né? No Isso, caso, o zero, isso. E aqui um, né? Aqui é. não pode, porque tá pintado Só nesse, o não zero tá e o nesse. 1. Isso. É a Aí então, interseção, né? isso. Aí a bola aqui tá fechada. E aqui ele tá dentro, concorda? Então Concordo. aqui vai ser bola aberta ou fechada? Referente ao quê? Na união? Ao Na elemento interseção? zero. Ao elemento zero aqui nessa interseção. É bola aberta ou fechada? No caso aí é fechada, professor. Fechada, sem medo de errar. Por quê? Porque está incluso aqui, está incluso aqui, ou seja, eles têm em comum o zero. Aí tem em comum todos esses números que estão aqui dentro. Aí aqui o 1 faz parte de B, mas o 1 não faz parte de A. Então aqui a bola vai ser o quê? Aberta, professor. Aberta, não é isso? Aí então, seu Gilvan, aqui eu posso Ela é escrever aberta porque ela podia ir até 5 no caso, né? Se fala. isso, não E B não vai podia. até 5. Isso. Aí a interseção B é igual a todo x que pertence aos reais, tal que o x ele está compreendido entre 0 e 1. Só que o 0 está incluso, então é o símbolo de igualdade aqui no 1 não tem.
Ou a gente podia dizer que a interseção B é igual a um intervalo fechado em 0 e aberto em 1. O senhor consegue entender o jeitinho que eu Consigo. fiz? Certo? Colocar o conjunto, né? E o outro na chave. Isso. Porque, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual que 0, ou x é menor que 1. Ou eu posso fazer um intervalo, tá vendo, seu Gilvan? Fechado em 0 e aberto em 1. Respondi a letra A. Agora, vou responder a letra B. Na letra B, seu Gilvan, tá me perguntando quanto é a união B. A união B, união é o carro do lixo, né? Que nem eu brinquei um dia com o senhor. Vai entrar todo mundo. Juntar A com B. Isso. Aí, ó, o primeiro elemento de A, menos 1. Menos 1. Só que menos 1 não pertence a B. Então, menos 1 vai vir para cá, bola aberta. Porque aqui, apesar de ser união, mas eu vou botar a união dos elementos que existem. Menos 1 existe no conjunto A? Menos 1? Sim. Sim. Existe não. Se não é bola aberta, é o mais próximo de 1. Sim. Entende? Correto. Aí, por isso que no conjunto união, ele continua aberto. Entendeu? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, o 0, né? Tá aqui, ó, todo mundo junto. O 1 também entra. E o último elemento é o 5. Só que o 5, ele tá na mesma situação do menos 1. O Aí, no caso, ele 5 fica aberto, professor? fica aberto. Por quê? Ó? Qual é o elemento que eu tenho aqui? Eu tenho 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,999. Mas quando chega no 5, o 5 está? Não. Por que que o 5 não está? Porque a bola é aberta. Entendeu? Então, o 5 aqui, ó, ele continua aberto. Quando é que o 5 ficaria fechado? Se ele tivesse presente no A. Entendeu? Aí, então, ó, tá aqui o meu conjunto união, olha. O meu conjunto união, A união B, é igual a um X que pertence aos reais, tá o quê? X é maior do que menos 1 e é menor do que 5. Não tem igualdade em nenhum. Por quê? Porque a bola é aberta. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo entre parênteses. Vai de menos 1 até o 5. Intervalo aberto. Tá entendendo, seu Gilvan? No caso, tivesse a chave, que era fechar, né, professor? Isso. Se tivesse o colchete que O diga, né? colchete. Isso. Aí a letra C, seu Gilvan, tá pedindo a mim o conjunto diferença. Tá dizendo, diga aí quem é A menos B. Aí A menos B, quando a gente vai representar aqui, ó, na reta real, é o conjunto A retirando B. Na hora que eu pego A, seu Gilvan, e tiro, ó, esse pedaço aqui de B, aí vai sobrar só essa pontinha, concorda? Só esse pedacinho aqui, ó, olha. Só esse que vai de menos 1 até o 0. Não é isso? Observe que o 0 faz parte de A, concorda? Que o intervalo não é isso aqui tudinho. E o 0 faz parte de B também. Então, a bola é aberta ou fechada? Fechada. Fechada. O senhor entende que é fechada? O senhor está entendendo o que eu estou falando? Certo? Aí, seu Gilvão, eu vou pintar, né? Ó, porque tem que pintar o intervalo para saber que números são esses.
Então, aqui eu tenho que o meu conjunto diferença A menos B é todo X que pertence aos reais, tal que X é maior que menos 1 ou é menor ou igual a A zero. zero. Concorda? Só Concordo. que no caso, aqui, ó, Aí o conjunto aí, no caso, vai ficar somente menos um e zero, né? isso. Mas olha só, não é o conjunto diferença? Hum. Aí, isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar o conjunto A e vou retirar B. Na hora que eu retiro B, o zero faz parte de B. Então, eu não posso colocar o zero aqui nesse meu intervalo. Ele tem que ficar aberto, entendeu? Hum. Porque eu tenho que retirar, ó, o menos na matemática não é retirar, né? Excluir. Correto. Aí, na hora que eu tiro o B, o zero vai junto, porque o zero está atrelado a B, o zero pertence a B. Então, aqui eu não posso colocar a igualdade, ó. Entendeu, seu Gilvan? Certo, entendi. Aí, então, esse meu conjunto diferença, eu também posso escrever, ó, um intervalo aberto que vai de menos 1 até zero. Tudo bem? Tudo bem. Aí agora, na letra D, está pedindo o complementar de A em relação a B. Essa situação não se define. Por quê? Porque A não está contido em B. Se a gente for olhar aqui, ó, como é que a gente vai fazer B menos A? Porque isso daqui, ó, é o conjunto B menos o Menos um. conjunto A. Aí, na hora que a gente pega B e retira A dele, não tem condições, certo? Então, aqui, ó, a gente diz, ó, que não se define, ok? Por quê? Porque A não contém B. Não tem como fazer, tá certo? Essa nomenclatura faz parte da teoria dos conjuntos, não é isso? A teoria dos conjuntos envolve também os intervalos. E agora, para a gente finalizar, a gente vai ver situações, problemas envolvendo os números reais. Eu vou aqui compartilhar com o senhor. Situações, problemas. Ó, eu vou voltar aqui no final da outra, ó. Tem um exercíciozinho aqui, ó. Na hora da gente fazer, seu Gilvan, aqui, ó, a letra D. Essa situação não se define. Por quê? Porque A não contém B, B. certo? A não contém B. Os elementos de A, né, são uns, B são outros. Aí tem o exercício, pronto. É isso aqui que a gente vai ver agora para fechar a introdução aí à teoria dos conjuntos. Situações, problema envolvendo números reais, grandezas e medidas. Então, agora é como se fosse a cereja do bolo, para a gente celebrar. Aí, os números estão presentes em praticamente todas as situações de nossa vida. A seguir, apresentamos alguns exercícios e situações problema que ilustram isso. Eles podem ser resolvidos em duplas. A dupla aqui somos eu e o senhor. Aí, aí agora, questão 40. Ela envolve arredondamento, cálculo mental e resultado aproximado. Então, vamos lá. Em uma fazenda, foram colhidas 1.123 caixas de laranjas em um mês e 783 caixas no mês seguinte. Nesses 2 meses aproximadamente, quantas caixas de laranjas foram colhidas? Como se quer aproximadamente o número de caixas,
a gente pode arredondar os números e somar. Então, por exemplo, a gente pode arredondar 1.123 para 1.100 e pode arredondar 7.800, opa, 783 para 800. E aí a gente tem um valor aproximado de 1.900 caixas, né? Aí, nesses 2 meses, foram colhidas aproximadamente 1.900 caixas de laranjas. Arredonde, encontre o resultado aproximado e indique a resposta que você acha mais provável. Em seguida, confira o resultado com um de seus colegas. Então, aqui, ó, vamos lá. Disse que nesses 2 meses foram colhidas essas 1.900 caixas. E aí, ele quer que a gente encontre o valor aproximado. Por exemplo, quando a gente vai fazer aqui, ó, 48 mais 71. Quando a gente faz essa soma, 48 mais 71, se a gente for aproximar 48 para 50, por exemplo, aí 50 mais 70 dá 120, não é isso? Aí, como ele fala de valor aproximado, aí a gente já está vendo o valor aproximado aqui, ó, 120, concorda? Concordo. Aí, aqui na letra B. Na letra B, a gente tem 3 vezes 297. A gente vai aproximar 297 para 300. 300 vezes 3, 900. Tá vendo aí, seu Gilvan? Uhum. Aí, Dessa aqui. forma, dessa forma que eu faço também quando eu quero saber o valor de uma raiz. Isso Eu vou no mesmo. número aproximado. É aproximado, muito bem. Multiplicar a raiz e vou até chegar. E isso é uma estratégia muito importante para o cálculo mental, para a gente estimular nossos alunos. Então, por exemplo, Até nem sim, prova, né? Em prova, se você já tem uma base, você fazendo uns cálculos assim, você já sabe, conforme lá a letrinha, com os valores sim, que eles colocam alto demais, a gente sabe que não é aquilo ali. pois é, desse jeito. Aí, então, se a gente faz aqui, seu Gilvan, 908 dividido por 201. Aqui, eu faria o seguinte. Como esse valor aqui é quase nada, ó, 0,8 e 0,1, eu Vai podia fazer como se 900. fosse 9 dividido por 2, um exemplo. Como se fosse 900 Pode por ser também 9 200. dividido por 2. Isso, que vai embora os zeros com os zeros, não é isso? Quando Uhum. a gente faz 9 dividido por 2, dá 4,5, concorda? 4,5 está mais próximo de 50, de 10 ou de 5? De 5. De 5, então marca o X em 5. Aí aqui agora, 39 vezes 41. Então a gente vai aproximar, ó, é como se fosse 40 vezes 40. 40. Aí 4 vezes 4 dá 4 vezes 4, 16. 16. Aí com um zero daqui e com um zero daqui é um 16 com 2 zeros, né? Ó, Uhum. 1.600. Então a alternativa é esta. Tá Uhum. acompanhando, seu Gilvan? Estou entendendo. Muito simples. Aí aqui, ó, 95 menos 39. Eu vou aproximar o 39 para 40. Aí quando eu faço 95 menos 40, vai dar 55. Aí aqui, 402 dividido por 5. Eu vou aproximar 402 para 400. Quando eu faço 400 dividido por 5, vai dar 80. Concorda? Concordo. Aí agora, 79 mais 122. Eu vou fechar essa conta. Eu vou dizer que é 80 80 mais mais 120. 120. 200. Uhum. Aí aqui, 502 menos 149. Ou seja, eu vou dizer que isso aqui é 500 menos 150. Concorda? Concordo. 350. Certo? Uhum. Aí vamos aqui. Agora vamos fazer situações que envolvem só arredondamentos. Faça arredondamentos e identifique apenas o valor mais adequado a cada questão. Então, um desconto de 9% em 298. Uma situação como essa, né?
Como é que a gente poderia fazer? Quando diz assim, seu Gilvan, aí na pergunta tem dizendo, vamos dar um desconto de 9%. Primeiro, a gente tem que saber esse Eu, nove eu, por cento. se eu Sim, chegar mais próximo, eu boto logo 10, né? Quando é o número logo 10, porque eu já é. sabia mais ou menos. Isso. Aí, ó, se a gente disser que é 10% aí ele diz na questão que é 298. Aí a gente já aproxima para R$ 300. Uhum. Aí É quando 30. diz isso, aí quando diz 10% de 300 é 30. Aí então, R$ 300 menos 30, né? Ô, gente, desculpe, seu Gilvan. O desconto, ele quer saber quanto foi o desconto. Então, o desconto foi R$ 30. Então, R$ 30, conforme a gente vê aqui na alternativa, certo? Aqui, ó. Desconto de 9% em 298, R$ 30. Correto? correto. Tem questão dessas formas aí, professor. Aí não É, tem como calcular aqueles pedaços, tudo, aí já vai conforme a lógica. isso mesmo. Aí temos aqui 49% de uma população de 141.200 habitantes. Ou seja, a gente vai dizer que é 50% de 140 mil. Ó. A gente não vai colocar esse valor 1.200, concorda? A Concordo. metade de 140 mil é 70 mil, concorda? 70 mil. Uhum. Pronto. Aí então vai ficar aqui, ó, 70 mil habitantes. Aí aqui, 22% de um percurso de 503 quilômetros. A gente vai dizer que é 20% 20% de 500. de 500. Ou seja, 10% de 500 é quanto? De 500, 50. Sim, 50. Mas como é 20%, vai ser 50 mais Mais 50. 50, 100. 100 quilômetros. Facinho, Uhum. né? Preço de um produto que custava R$ 80,50 e aumentou 11%. Ou seja, a gente vai dizer que foi R$ 80 e aumentou 10%. 10%. 10%. Aumentou 8 10%. reais. E isso, então, era 80, passou a ser 88, 88. certo? Estamos quase lá, seu Gilvan. Aí temos aqui, ó, questão 42. As calculadoras são usadas para auxiliar e fazer cálculos complexos mais rapidamente do que quando utilizamos caneta e papel. Quando a calculadora tem teclas de memória, os números podem ser armazenados para serem usados, Armazenado. isso, usados posteriormente. Examine o significado de algumas teclas. M+, coloca o número na memória. M- retira um número da memória. MR busca um número na memória. E MC apaga a memória. Apaga a memória. Vamos calcular o valor desta expressão usando as teclas de memória. Aí, então, tem aqui, ó. Então, a gente vai fazer 2.496. Aí, dividido, né, por 32 é igual, aí ele vai dar o valor. Aí, esse 78 a gente vai deixar guardado, por isso que a gente vai apertar M+. Aí, vamos continuar a conta. 6.298 dividido por 94 é igual, aí vai dar o valor, né? 67. Aí, a gente aperta em mais, para esse 67 ser somado com o que a gente guardou na memória. Aí ele vai aparecer lá o 78. Aí a gente aperta em igual e a gente vai ter o valor. Essa aula, seu Gilvan, é o momento onde a gente está dando aula com o uso de tecnologia para os nossos alunos. Aí o senhor pode dizer, hoje, professora, tecnologia é um computador moderno, né? A gente. Não. A tecnologia Isso, pode ser uma tecnologia antiga, correto. tá Nas certo? minhas, as minhas ceareiras eram assim, as máquinas. Era. Pois Dava uma é. parada, Era. Aí,
Então, aqui, ó, eu coloquei para o senhor brincar e treinar depois, certo? Eu vou fazer o print dessa questão para o senhor praticar, certo? Essa questão é usando calculadora, tá? Usando as teclas de M+, M-, MR e MC, tá bom? Ok. E a nossa última questão, que é essa, certo? A questão 43, diz o seguinte: a polegada é uma unidade de medida de comprimento inglesa equivalente a 25 milímetros. O nome polegada vem de polegar e a gente pode escrever que uma polegada é igual a 25 milímetros, que é igual a 2,5 centímetros. Aí a gente tem aqui, ó, centímetro, né? Aqui, ó, a medida desse parafuso, né? 4, alguma coisa, né? Ó, é como se fosse 4,4, né? Uhum. Centímetros. E a gente não tem certeza, mas a gente tem a certeza da polegada. Aproximado. Isso. A polegada, ó, é quase 2 polegadas. Tá vendo aqui, seu Gilvan? É quase uma polegada. Aí, olhando aqui para essa figura, ó, qual é a medida do parafuso da figura em polegadas, né? Aí o senhor está vendo que é 1,75, porque se a gente dividir esse intervalo, ele não está dividido em 4, cada É. pedacinho é 0,25. 0,25, 0,50, 0,75. Então, é 1,75 Um terço. polegadas. Isso. Aí, um parafuso com 2 1/4, né? Ó, 2 inteiros e 1/4 de polegada. Mede mais ou menos do que 6 centímetros. Aí o senhor vai ver e vai dizer a mim, aqui já está o gabarito, que é menos, mas eu quero ver a conta, né? Uhum. Aí, em 1 metro, a quantas polegadas? Aí o senhor vai fazer a conta lá e vai dizer para mim. Qual é o diâmetro em milímetros de um cano com 3/4 de polegada? Eu sei que o senhor é homem que entende de obra, já A sabe isso de polegada, cor. 3/4, né? É, certo? Tá? Aí, agora, para a gente encerrar, é um assunto opcional, mas serve para quando o senhor estiver na disciplina de lógica, tá certo? Uhum. Aí, aqui, ó, relação de inclusão e implicação lógica. Estudamos que uma propriedade pode ser expressa por um conjunto. Vamos considerar o conjunto dos elementos de um certo universo U, que possuem a propriedade Pzinho. E B, o conjunto dos elementos desse mesmo universo que possui a propriedade Q. Quando dizemos que P implica Q, ou P acarreta Q, estamos dizendo que A está contida em B. Concorda? Concordo. Aí, a gente tem aqui, ó, quando diz assim, que P implica Q, também pode ser lida assim, se P, então Q, ou P é condição suficiente para Q, ou Q é condição necessária para P. Então, isso são formas da gente ler, certo? Com esse símbolo aqui, que é uma seta para a direita, entendeu, seu Gilvan? Então, ou É, diz que implica, né? implica, ou diz E que implica isso, pode que, dizer né? implica, ou pode dizer acarreta, ou é condição suficiente, e se for no sentido contrário, condição necessária. Por Mas exemplo, eu utilizo mais implica. é o mais conhecido. Aí, quando o senhor estiver vendo a parte de lógica, aí o senhor vai ver que tem situações que é melhor trocar o implica pelo acarreta ou condição suficiente. Por exemplo, no universo dos números naturais, vamos considerar as propriedades P e Q. P é a propriedade que diz que N é o número natural que termina em 3. Então, o conjunto A pode ser 3, 13, 23, 33 e assim sucessivamente. Vamos supor que Q, certo? É a propriedade que diz assim, é um número natural ímpar. Então, quem é o conjunto B? 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Infinito. Isso, infinitos os dois. E P
implica que. P acarreta que. Por quê? Concorda que são números ímpares? 3 é ímpar, 13 é ímpar, 23 é 23, ímpar. 33. Isso. Então, P é uma condição suficiente para que. Ou seja, o conjunto A está contido no conjunto B. Concorda, seu Gilvan? Tem 3, tem 13, lá na frente tem 23, entendeu? Concordo. Então, vamos agora ver outro exemplo. Consideremos no universo dos quadriláteros as propriedades. P ser quadrilátero com 4 lados de mesma medida e Q ser quadrilátero com lados opostos paralelos. Nesse caso, A é o conjunto dos losangos e B é o conjunto dos paralelogramos. Losango, né, é aquela figura amarela da bandeira do Brasil, né? Certo? Uhum. E o paralelogramo, a gente tem aquele retângulo que ele é tortinho assim, concorda? Concordo. Aí, então, a gente tem que essa propriedade aqui, P, implica que esse meu conjunto A dos losangos está contido nos paralelogramos, concorda? Uhum. Por quê? Concordo. Isso, ou seja, ser losango implica ser paralelogramo. Ou ainda, se um quadrilátero ele é um losango, então ele é um paralelogramo, porque ele não é tortinho assim, ó. Certo? Então, se dois números inteiros A e B são pares, então o seu produto é par. Por exemplo, a gente tem 2 e 4. 2 vezes 4, 8. Vai me dar um número par. Se a gente pegar 10 e 20, 10 vezes 20, 200. 200 é par. São números pares. Isso. Nesse caso, temos um teorema. O que é um teorema? É algo que a gente precisa demonstrar, certo? Então, temos um teorema em que a hipótese é A. A hipótese é A e B são dois números pares inteiros qualquer. E a tese é o produto AB é par. Então, vamos fazer a demonstração ou prova que consiste em uma sequência finita de passagens lógicas que permite, a partir da hipótese, chegar à tese. Então, a hipótese é que A e B são números pares inteiros qualquer. E a tese é que o produto AB é par. Então, a gente quer demonstrar que P implica em quê? Então, a gente diz que A é um número inteiro par. Então, a gente pode dizer que A é igual a 2N, onde N é um número inteiro. Aí, a gente tem também que B é um número inteiro par. Então, a gente pode dizer que B é igual a 2M, onde M é um número inteiro. Quando a gente faz A vezes B, aí a gente vai fazer 2N vezes 2M. 2 vezes 2, 4. N vezes M. Só que a gente pode dizer que esse 4NM é a mesma coisa que 2 vezes 2MN. Concorda? Concordo. E eu vou chamar esse 2MN de K. E vou dizer que K também é um número inteiro. Ou seja, A vezes B é igual a 2K. Logo, AB é par. Por quê? Para ser par, é toda constante que é multiplicada por 2. Concorda? Se eu Concordo. pego E K vai ser um número real, né? isso, que pode ser ímpar, pode ser par, se eu pego que Uhum. K é 3. Quando eu digo 3 vezes 2 dá 6. 6 é par. Entendeu? Então, Entendi. demonstramos. Certo? Correto. Aí, seu Gilvan, se o senhor quiser depois se divertir, demonstre que se dois números inteiros A e B são ímpares, então seu produto AB é ímpar. Lembre-se de que o número inteiro ímpar, qualquer, pode ser escrito na forma A é igual a 2N mais 1. Não é isso? Uhum. Tá? Isso aí não é Correto. obrigado não, certo? Aí eu vou deixar essa leitura aqui de implicação lógica para o senhor fazer depois e equivalência. Eu vou mandar para o senhor, certo?
É, E aí a gente encerrou, seu Gilvan, a teoria dos conjuntos. Dos conjuntos. Foi. Ok. Aí eu vou passar para o senhor, certo? Uma lista de exercícios para o senhor fazer, certo? E me entregar no máximo até sábado. E eu vou pensar, certo? Numa avaliação para fazer com o senhor, tá? Eu estou pensando de fazer o somatório dos exercícios, certo? Ok. Viu? Tá bom? E Certo. aí eu tenho arquivado tudinho, o senhor vai fazendo, certo? E eu vou corrigindo já para essa semana eu mandar a sua nota para a faculdade, tá bom? Certo. Eu já enviei agora à noite, viu? Os dois exercícios. O E segundo e o isso terceiro. eu vi, viu? Então, pronto, seu Gilvan. Então, a gente encerrou agora a disciplina da teoria dos conjuntos, viu?